a minha esposa, meu pai, minha mãe, os seres todos vão passar por isso? Tiana disse, com certeza, todos vão passar por isso, você também, todos vão passar por isso. E ele se dá conta de que ele estava completamente assim, desconhecendo esse fato extraordinário. Ele se vê super ingênuo. Ou seja, dentro de uma circunstância muito aflitiva, ele simplesmente não está se dando conta do que está acontecendo. Aí ele volta para o palácio, muito perturbado, e fica dias pensativo. Aí ele pensa, eu gostaria de continuar a minha caminhada pelo mundo externo para ver como é que são as coisas, né? Aí o pai dele organiza melhor ainda a saída dele. Mas ainda assim, enquanto ele está andando pela área externa, ele termina vendo uma pessoa doente. Então ele vê uma pessoa com a pele azulada, com aparência horrível. Aí ele pergunta, o que é isso? E o Tiana diz, essa é uma pessoa doente. Todos os seres em diferentes momentos podem passar por isso. Aí ele pergunta, eu também? A minha esposa, meu pai, minha mãe? Sim, todos podem passar por isso. E aí o Siddhartha novamente se vê vulnerável. Ele se vê perdendo tempo. Ele está encontrando circunstâncias que todos os seres têm que se defrontar. E ele era completamente ingênuo sobre isso. Simplesmente não estava se importando disso tudo, né? E aí ele volta para o palácio perturbado, fica um tempo e sai pela terceira vez. Então quando ele sai, ele encontra, está tudo perfeito assim, mas ele vê numa certa direção uma fumaça. Aí ele pula do carro e anda em direção àquela fumaça para ver o que era. E era uma pessoa tendo seu corpo cremado, um morto sendo cremado. Muitas pessoas chorando ao redor e saindo aquela fumaça toda e a pessoa sendo cremada, né? Aí ele fica muito perturbado e pergunta, o que é isso? Ele diz, isso é uma pessoa que morreu e está sendo cremado. E o Tiana diz, e todos os seres passam por isso, você também, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, todos estão sujeitos a isso. E o Siddhartha então pensa, essa é uma situação dramática, né? Todos estão submetidos a isso e eu simplesmente não estou nem me dando conta, estou vivendo uma vida como se fosse tudo completamente perfeito, assim, né? E ele volta para o palácio muito perturbado. Aí ele sai pela quarta vez. Quando ele sai pela quarta vez, ele vai encontrar um Brahmane. Esse Brahmane, ele naturalmente tem a cabeça raspada, tem um manto amarelo, pés descalços, uma figura muito estranha. E o Siddhartha pergunta, quem é você? O que você faz? Ele diz, eu me dedico a compreender o que está além da vida e da morte e do sofrimento. E o Siddhartha pensa, é isso que eu tinha que fazer. Essa é a motivação que eu tenho. Esse é o meu destino, é o que eu devo fazer. Aí ele, então, volta para o palácio decidido a sair, a se tornar também um Brahmane, um sannyasi, um retirante. E aí quando ele volta para o palácio pensativo, ele senta no salão e as dançarinas dançando para acolhê-lo, e ele nem olha para elas, a mulher dele está longe assim. Aí elas vão perdendo a motivação, vão sentando, se encostam umas nas outras e desce uma sombra de sonolência no palácio inteiro. Aí todos dormem. O Siddhartha acordado. Aí ele vê as dançarinas
não mais compostas na dança, na forma elegante. Ele vê as dançarinas meio empilhadas umas nas outras, meio babando, roncando. Aí ele diz, uau, que revelação! Aí ele tem uma sensação de que também ele não estava vendo as coisas de uma forma apropriada. Aí ele se levanta e diz, eu vou embora. Aí ele pensa, se eu for me despedir do meu filho e da minha esposa, eles vão acordar e vão chorar. Então eu vou direto, sem me despedir. Mas o rei tinha tomado precauções, ele tinha fechado os portões, colocado guardas, e os próprios portões eram muito pesados, precisaria muitas pessoas para abrir os portões. Mas o Siddhartha está protegido pelos deuses mundanos. Então os deuses mundanos suspendem o cavalo Kantaka, que era o cavalo dele, o nome desse cavalo, Kantaka, suspende o Kantaka, abrem os portões e o Kantaka, o cavalo, leva o Siddhartha e o Chana, que é o cocheiro, vai junto. Então eles vão até os limites do reino e quando ele então chega no bordo do bosque, ele desce do cavalo, corta o cabelo, troca de roupa e manda o Chana de volta, levar notícia para o rei. Aí o Chana se ajoelha e pede para não ser obrigado a retornar, que ele deixe ele ir junto. Por 3 vezes o Chana pede para ir junto e o Siddhartha nega. Né? Por 3 vezes ele nega. E assim, aí se diz que o cavalo Kantaka se ajoelha e pede para ir junto com o Siddhartha por 3 vezes. E o Siddhartha nega também. Então o Kantaka e o Chana voltam ao palácio e dão notícia ao rei. Enquanto isso, o Siddhartha entra na floresta. E então o rei, quando ouve a notícia, ele toma 5 guardas e manda atrás do Siddhartha. Então, vá atrás do Siddhartha e traga ele de volta. É simples. Aí os 5 guardas, eles vão atrás do Siddhartha e encontram o Siddhartha. Mas o Siddhartha, nesse tempo, ele está protegido por uma circunstância da vida anterior, de uma vida anterior. Então, numa vida anterior, esses 5 guardas, eles eram 5 demônios que tinham se apresentado diante de um rei da época, que era o Siddhartha, nessa vida, né? Que era o Bodhisattva. Então, eles tinham se apresentado diante do Bodhisattva, que era o rei, e tinham pedido que o rei satisfizesse os pedidos deles. Mas eles chegaram não com o formato de demônios, eles se transmutaram em sábios, uma aparência de sábios. Chegaram diante do rei e pediram, eles disseram que iam fazer pedidos para o rei. E o rei disse, o que vocês pedirem, eu vou conceder. Aí eles disseram, nós queremos a sua carne, os seus ossos, o seu sangue. E aí, aí o rei morre. Ele dá a carne, os ossos e o sangue para os 5 demônios. Com isso, os demônios geram uma conexão com ele. Essa conexão, então, agora vai se traduzir no fato de que eles estão vivendo dentro da região do palácio, ao redor do Siddhartha. E quando o rei manda eles irem atrás do Siddhartha, eles vão e localizam o Siddhartha. Mas quando eles chegam junto do Siddhartha, eles ficam comovidos pela aparência do Siddhartha. Em vez de levá-lo de volta, eles fazem prostrações e pedem para seguir com ele. E o Siddhartha aceita. Então, naquele tempo, o Siddhartha ganha 5 companheiros que vão seguir nesse caminho. E então
o Siddhartha segue dentro da floresta e vai encontrando diferentes professores espirituais. Esses professores espirituais vão ensinando diferentes partes do treinamento. E todos os professores espirituais têm a sensação de que estão iluminados. E todos eles dão um ensinamento como se fosse um ensinamento definitivo. E o Siddhartha, ele tem um bom senso natural, ele percebe a limitação do ensinamento e termina em cada caso expondo essa limitação do ensinamento ao próprio professor. Então o professor termina por reconhecer essas limitações, né? Em alguns casos eles reconhecem as limitações e acolhem o Siddhartha, né? Dizendo, então você vá adiante, se você realmente encontrar um ensinamento superior, um ensinamento verdadeiramente libertador, por favor, volte e me ensine. Então eles dão uma bênção para o Siddhartha, e o Siddhartha segue o caminho, né? Então é um período interessante assim. Aí ele, nesse encontro com os vários mestres, ele vai aprender técnicas de não comer, de mortificar o corpo, de viver com frio, de viver nu, de comer coisas muito grosseiras. Então ele vai mortificar o corpo dele. Ele vai viver numa condição como um fakir, como um yogi da floresta, assim, né? E aí ele vive essas circunstâncias todas. Outros mestres dão ensinamentos sobre mente focada em temas específicos, e o Siddhartha se dá conta que esses estados mentais particulares que os mestres estão ensinando, eles são particulares. Então aqueles efeitos ocorrem só quando aquele estado está focado. Quando a pessoa sai daquele estado, ela não tem nenhuma bênção efetiva que tenha vindo da prática anterior. Aí o Siddhartha se dá conta que aquilo não é uma realização de fato, né? E aí ele vai seguindo. Mas no meio disso, ele também começa a forçar um pouco a sua própria prática. Então tem um período que ele come 3 sementes por dia. Então nesse período ele começa a emagrecer muito. Vai emagrecendo. Foi quando ele ouviu os ensinamentos sobre então viver desse modo, né? Então ele emagrece muito e vai enfraquecendo, e num certo momento ele está quase morrendo. Então ele está na floresta e ele deita já num sonho da morte, assim, a dissolução da força, da lucidez, as ideias se embaralham e ele está assim praticamente inerte, e se encaminhando para a morte. Nesse momento entra uma praticante brahmane, Sujata, e ela estava fazendo práticas para ganhar um bebê. Ela estava fazendo oferendas para ganhar um bebê. Essas oferendas eram complexas. Ela tomou 7 vacas e ordenhou. Ela alimentou, do leite de 7 vacas, alimentou uma vaca. Ela pegou 7 vacas alimentadas por leite de 7 outras vacas, portanto 49 vacas, geraram leite para 7 vacas. Essas 7 vacas ela ordenhou. Então gerou uma quantidade de leite que alimentou uma outra vaca. Essa vaca ela ordenhou e fez um arroz de leite. Canela, açúcar mascavo, aquilo bem cozido, assim, maravilhoso, né? Pratão de arroz de leite. Ela leva aquele arroz de leite para oferecer para os deuses, propiciando o nascimento de um menino. Naquela época eles achavam melhor os meninos. Então ela entra na floresta. Aí quando ela entra, ela encontra o Siddhartha deitado.
ela pensa, esse já é a manifestação dos deuses. Ela não pensa, isso é um pobre retirante magro que vai morrer. Ela pensa, esse é a própria manifestação do Deus. E então ela oferece a comida para o Siddhartha. O Siddhartha vê aquela deusa chegando, oferecendo comida, ele quase morrendo, ele pensa, com certeza, o que eu devo fazer é comer. Aí ele come aquele arroz de leite e ganha força de novo. Fica forçudo de novo. Aí se diz que ele senta na beira do rio e vê um barco passando, levado pelo fluxo da água. Dentro do barco, um tocador de sitar dando aula para o seu aluno. Aí ele dizia para o aluno apertar a corda e ver como é que ficava o som, se o som ficava bem. Aí o aluno dizia, não, está muito apertado. Aí ele mandava ele afrouxar e ver se estava bem. Ele dizia, não, agora não está bem, agora está frouxo demais. Então como é que faz? Ela tem que botar no ponto certo, nem frouxo, nem apertado. Aí o som fica perfeito. Aí ele, sim, claro, caminho do meio, nem comer demais, nem comer de menos. Né? Nem ir num extremo, nem o outro. Então surge essa visão, que é uma visão interessante do Buda, de que o ponto central é a lucidez. Não é uma questão de apertar a nossa vida, nem relaxar a nossa vida. Mas o ponto central é a lucidez. É viver de modo equilibrado, aproveitando a vida humana, preciosa, para atingir a condição de lucidez. Né? Então ele se dá conta disso. Então esse é um período bem importante. Então na sequência, o Siddhartha começa a comer. Né? Aí tem uma parte que não está bem explicada, sabe? Essa parte diz assim, os 5 companheiros, tendo visto o Buda comer, perdem a fé, tendo visto o Siddhartha comer, perdem a fé no Siddhartha. Dizem, ele agora fraquejou, ele agora abandonou os votos. Então nós vamos embora. Ele não é mais digno de ser, de nós seguirmos como companheiros dele. Eu acho essa parte meio estranha pelo seguinte, porque se o Siddhartha já está magro daquele jeito, os 5 companheiros deviam estar magros também. Né? Com certeza, eles estão fazendo a coisa junto, eles deviam estar magros. Se eles estivessem comendo e vendo o Siddhartha morrer, eles deviam estar se alegrando que o Siddhartha não vai morrer, ele vai voltar a comer. Né? Assim. Mas os 5 vão embora. E aí o Siddhartha segue meditando e ele chega no ponto de enfrentar Mara. Então essa é uma questão bem interessante assim, né? Então é como se ele tivesse feito todos os preliminares, passado pelas várias circunstâncias, agora ele estivesse meditando sobre a realidade das coisas. Quando ele compreende a realidade das coisas, então ele se dispõe, agora vou sentar sobre esse lugar e não me levanto mais até atingir a iluminação. Aí se diz que um menino que estava acompanhando o pai e cortando grama para os animais, leva um feixe de grama chamado grama kucha, leva essa grama kucha para ele. Aí ele bota radialmente os talos de grama, fica o primeiro zafo, uma almofada redonda de palha, aí ele senta naquele lugar, disposto a não se levantar mais, a não ser quando iluminado. Mas como ele já dispõe da sabedoria transcendente das coisas, então ele invoca Mara. Então ele invoca o Senhor das obstruções e dificuldades, Senhor do Sansara, para esse encontro final.
Então isso corresponderia à prática de Samapati, onde nós tomamos obstáculos como caminho, né? Então já tem a lucidez, toma os obstáculos como caminho. Aí vem Mara, que primeiro manifesta exércitos. Então como que uma perturbação a nível de corpo. Então ele ameaça como se fossem muitos exércitos jogando flechas em direção ao Buda. Só quando essas flechas chegam a um certo ponto, elas se transformam em flores e perfume. Então, para nós, de modo geral, nós teríamos essa dificuldade, né? Porque as pessoas jogam flechas, as flechas não vão se transformar em flores e perfume, né? Aquilo vai chegar como flecha mesmo, né? Então a gente tem essa sensação. Então, que significado tem isso, né, das flechas vindo em direção a ele, e elas perdem o poder de atingi-lo. Então atingiu o seu próprio corpo. Depois, o Siddhartha é atacado por um processo de sedução. Então ele é atacado por várias dançarinas que chegam e dançam diante dele, né? E dizendo, agora é tempo de primavera, agora é tempo de primavera, né? E os pássaros estão todos namorando, o ar está perfumado, agora é um tempo de felicidade. E aí o Siddhartha olha para elas e vê que elas são emanações de Mara. E assim ele se livra completamente daquelas aparições. Então isso é uma parte também interessante, assim, né? Aí vem a pergunta, e se não fossem filhas de Mara, como é que seria, né? Mas, enfim, todas eram filhas de Mara, né? Mas se fosse outro pai, outra mãe, será que aí o que o Siddhartha ia fazer, né? Mas essencialmente todas elas, ou seja, ele se dá conta de que essa visão das dançarinas, ela endereça justamente esse fato. Todas as dançarinas se manifestando desse modo, elas são essencialmente filhas de Mara, né? Aí o Buda vê isso e libera esse ponto, né? Aí na sequência tem uma perturbação a nível de mente. Então, corpo, energia, mente. Havia uma perturbação a nível de mente porque surge a imagem da própria esposa. Aí a Yasodhara vem. A Yasodhara vem com uma cara triste, né, dizendo, seu pai está velho, precisa de você, você tem que assumir o reino. Eu estou sozinha, o seu filho precisa de você. Você está com uma aparência horrível, o que você está fazendo aí? Você está perdendo tempo, acorde e volte. Aí o Siddhartha engole em seco assim. Felizmente era filha de Mara, porque se fosse a própria Yasodhara, eu acho que ele voltava. Aí ele vê, essa é filha de Mara. Ah, que sorte. Aí ele dissolve aquilo. Aquilo foi horrível. E aí o Mara aparece em pessoa. Chega lá e diz, você está fazendo tudo isso só porque você quer provar que é mais forte do que eu. Então isso é o demônio da dúvida, né? A dúvida interna. Ele está vencendo isso, mas ele duvida da própria motivação dele. Aí ele olha aquilo, aí ele fica silencioso, porque ele se dá conta de que ele não está fazendo isso para derrotar Mara, para provar que é mais forte. Aí o Mara desaparece. Aí passa um tempo, o Buda segue meditando, né? Aí o Mara aparece de novo e diz, você venceu. Só você seria capaz de uma coisa como essa. E na verdade ele tenta converter a lucidez do Buda
numa qualidade de alguém, de um ser. Então ele reconverteria o Buda para dentro do Sansara. Aí o Buda olha assim, já é o Buda, né? Aí ele se dá conta que aquilo é uma ilusão, né? De fato, há muitos seres que têm a própria natureza de Buda, a natureza igual a dele, e que tem apenas um pouco de pó sobre os olhos e que poderiam atingir iluminação do mesmo modo que ele. Assim, o Siddhartha, entendendo isso, ele supera o último obstáculo e ele se torna um ser iluminado, né? Quando ele se torna um ser iluminado, por entender que os seres todos têm essa natureza profunda, natureza búdica, e que muitos seres têm apenas uma leve névoa sobre os olhos, ele se dando conta disso, ele decide se levantar e procurar os seres para trazer benefício, né? Então ele faz essa atitude. Então se diz que quando ele se levanta é que ele atinge a iluminação de fato. Ele se transforma num Tathagata, aquele que vem, aquele que vai, aquele que anda pelo mundo trazendo benefício aos seres, né? Então ele é o Tathagata. Tathagata é um Bodhisattva de 9º nível. É o nível mais elevado em corpo físico, Tathagata. Mas ele, tendo desenvolvido essa postura, ele ainda não volta ao mundo. Ele desenvolve essa motivação, mas aí ele contempla, por 40 dias ele se mantém em contemplação, examinando de forma profunda todas as circunstâncias que ele já viveu, não só nessa vida, como em outras vidas, e viajando para várias partes dos universos dentro do Sansara, entendendo esses mundos, né? E ele se faz uma pergunta: sendo a natureza búdica tão profunda, como surge essa confusão? Ele se pergunta a si mesmo, né? Aí vem essa resposta que essa confusão surge a partir dos 12 elos, ou de 12 elos encadeados que vão criando esse nível de ilusão. São os 12 elos da originação dependente, 12 nirdanas, ou 12 nibbanas. E aí ele mesmo se pergunta: como fazer para libertar os seres disso? Aí ele mesmo responde: o caminho para a liberação desses 12 nibbanas, esses 12 nirdanas ou nibbanas, percorrê-los no sentido inverso, do 12º em direção ao primeiro. Assim. Então ele entende isso, né? Aí, tendo entendido isso, ele está sentado, ele já compreendeu essas coisas todas, ele está sentado e surge um fenômeno muito interessante. Aí 2 mercadores que estavam na região recebem uma comunicação de um parente falecido. Esse parente falecido diz para eles que o Buda atingiu a iluminação, que eles vão até lá. Aí esses 2 mercadores que vêm de uma região tipo Afeganistão, Paquistão, hoje, Afeganistão, Paquistão, seria a região de Ordian no passado, eles vão até lá e pedem ensinamentos do Buda. E o Buda dá bênçãos e dá ensinamentos. E eles vão embora. Essa passagem ali transforma a vida desses mercadores, eles voltam para a cidade deles e iniciam uma prática que depois se mantém por 19 séculos, através de outros praticantes, aquilo vai se seguindo. E aí o Buda se levanta e pensa: onde estão os meus mestres que me deram ensinamentos e que pediram que eu voltasse? Aí ele se dá conta que um por um daqueles mestres já tinham morrido.
Aí ele pensa, e meus 5 companheiros? Aí eles se dão conta que eles estão, aí o Buda se dá conta que eles estão em Benares. Aí ele vai até Benares, caminhando, né? Varanasi, Benares. Ele vai até Varanasi e lá ele vai se aproximando do local onde estão os 5 companheiros. E os 5 companheiros veem o Buda, veem o Siddhartha se aproximando. Aí eles dizem, conversam entre si, nós não vamos nos levantar e nem saudar o Buda, o Siddhartha, porque ele é indigno. Mas eles não conseguem. Aí quando o Buda vem chegando, eles se levantam e vão saudar o Buda. Aí eles se dirigem a ele como o Siddhartha. Aí o Buda diz, eu não sou o Siddhartha, eu sou o Buda. Aí ele dá um ensinamento sobre as 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos. E esses 5 companheiros, ouvindo esse ensinamento, atingem a realização. Atingem a condição de arhats. E então surge esse que é o início do tempo do Buda Sakyamuni, né? Quando ele atinge a iluminação e começa a dar os ensinamentos.